Quando você vai começar um produto do zero, sabe qual é o jeito certo, correto de se fazer um produto? Você pega um designer e vai fazer uma baita de uma pesquisa. Entende o problema muito bem, depois você vê o espectro de solução que você decide, porque o cliente não sabe qual é o problema, e aí você vai lá e faz um protótipo e roda esse protótipo com ele. Como eu gosto de fazer? Eu lanço do jeito que dá pra lançar. E daí eu testo. A parte... Eu queria perguntar pra vocês aonde vocês veem que tem inovação no negócio de vocês. Se pode dar um exemplo pra ajudar a materializar isso aí. Materializa. É fantástico. É fantástico. Quem primeiro tá lendo? Vai lá, você que é o mestre nisso. Cara, a gente tá numa vibe muito forte, porque pra mim ficou muito claro, do ano passado pra cá, o quanto pra gente conseguir inovar, a gente precisa beber de águas novas, não de águas velhas. Ter referência pra mudar, né? Então, quando a gente fala do processo de criar novas ideias, muitas vezes eu não tenho como mudar os ingredientes. Se eu sou um médico, eu não inventei a cirurgia de, sei lá, marca-passo, né, ponte safena. Então, a medicina está me dando os ingredientes. Mas eu posso mudar a segunda etapa do processo de criação, que é a receita. Como é que um chefe de cozinha muda a ordem dos ingredientes? Ele não muda os ingredientes, mas quando eu mudo a ordem do processo, o resultado final muda na ponta. Então, quando eu consigo, com os mesmos ingredientes, criar novas maneiras de criar, a gente tem um nível de inovação. Mas acho que a inovação, ela pode ser vista de vários níveis. Pode ter inovação no produto, pode ter inovação no mercado, pode ter inovação na comunicação, no marketing, pode ter inovação no posicionamento, pode ter inovação da gente criar um mercado que não existe, ao invés de penetrar num antigo. Então, tem níveis. E que é o tamanho da bronca, é maior, é proporcional. Hoje, pra mim, tá muito claro que a gente tem, cara, uma ferramenta incrível pra gente inovar. E que pouca gente sabe utilizar ainda, chamada intuição. E pra mim, a definição de intuição é a capacidade do Marcelo conseguir tomar uma decisão sem ter todos os dados técnicos na mão dele. E normalmente, quando a gente trabalha, o Google, pra escolher o tom de azul do Gmail lá, cara, é testes infinitos que os caras vão rodar. Dado pra caramba. Pra ter estatística. Só que quando você coloca essa galera acostumada com esse modus operandi num ambiente onde eu não tenho dado, não tem ainda como ter o dado, a gente trava, porque eu sou acostumado a deixar com que o dado valide a minha opinião. Então, hoje, quando a gente fala de intuição, o que eu sinto? Cara, quando você era novo, você assistia um desenho na televisão chamado Cavaleiro do Zodíaco? Sim. Eu Pegou assisti. essa época? Nossa. Qual era do dragão no chuveiro, pô? Nossa, Faz água correr ao contrário, né? Os jovens não entenderam nada, amor. O pessoal que tem menos de 20 não vai nem saber o que é isso. Né? Essa é a galera do Digimon já. E aí, nos Cavaleiros do Zodíaco, tinha os 3 níveis de cavaleiro. O cavaleiro de bronze, o cavaleiro de prata e o de ouro, né? O número 3 é do inconsciente coletivo. A diferença do cavaleiro de ouro é que ele não tinha mais técnica. O cara da técnica ainda era o nível de bronze e de prata. Ele queria dar o soco melhor, ele queria dar o chute melhor, ele queria aprender a técnica. O cavaleiro de ouro, que eram os 12 signos do Zodíaco lá, eles transcendiam a técnica. Eles paravam o tempo porque eles acionavam um negócio chamado sétimo sentido. Nós temos os 5 sentidos, ele já tinha um sexto, o cavaleiro de ouro tinha o 7º sentido, que apenas os cavaleiros mais poderosos desenvolvem. Gente Eu lembro do disso. céu. Eu não lembrava. Eu assisti muito esse desenho, assisti muito. gente Foi pode aí que eu botar comecei aqui. a gostar de mitologia, por exemplo. E aí, então eu fico pensando o seguinte: quantos de nós hoje, como founders, empreendedores, executivos, blogueiros, seja o que for, temos a capacidade de acionar o nosso sétimo sentido? Quantos de nós, na hora de criar qualquer um desses níveis de inovação, a gente se conecta com o plano das ideias do Platão, que o Bruno conhece muito bem? Cara, Platão, 2.500 anos atrás, ele pregava a ideia de que existe uma rede aqui em cima da gente, que tem todas as ideias perfeitas. E todo mundo físico que a gente tem aqui na nossa frente agora, isso aqui, é uma réplica, é uma tentativa de materializar o que tá lá em cima. Então, como eu às vezes faço um download lá pequeno, vem falhado, vem corrompido, né? Conexão de escada, eu consigo pegar só um pedaço. Exemplo, me vem na mente agora, Leonardo da Vinci. Cara, 550 anos atrás o cara desenhou o helicóptero. Bizarro isso. Levou 450 anos pra ter tecnologia pra criar o helicóptero. Me diz, qual foi a água que ele bebeu pra criar o helicóptero? Entende? Qual é a referência? Qual foi o especialista que ele conversou? Não tinha referência nenhuma de onde partir. Entre outras coisas, né? E então, eu sinto que a gente tá entrando num novo momento. Eu adorei, Marcelão, que você falou agora da questão do... É mais que people skills, é entender que a tecnologia, ela não é maior que o ser humano. A gente aprendeu no capitalismo na dor, chorando, quebrando a cabeça. A galera acordou isso pros últimos anos, né, cara? Então, como é que eu cuido desse que a gente chama de soft skills?
talvez a mãe de todos os soft skills chama-se intuição. Que é a capacidade que eu tenho de sentir. E eu sinto aqui no meio mesmo. Eu sinto aqui um negócio e falo assim, Malu, acho que não. Eu sou boa nisso. Não, também. a gente é muito intuitivo no nosso negócio. A gente tá mudando agora porque a gente tem mais dados. E eu Mas acho, até então era isso que eu ia assim, dizer. era tudo na intuição. No início, O cliente vai gostar assim. no início, como a gente não tinha muito recurso, era tudo intuição mesmo, não tinha. Eu acho que acontece isso muito com as pessoas que evoluem nos seus negócios. Elas vão perdendo a ligação com a sua própria intuição, porque tem outras ferramentas. E aí ela vai confiando mais nas outras ferramentas do que na sua própria intuição. Qual é a chance do Jeff Bezos chegar lá hoje e falar, galera, pro board. Aqui é no feeling, sem dados. Ideia aqui agora. Sem dados. Mas Isso é um ponto, né? É um ponto. Quanto maior a empresa, mais difícil é seguir a intuição. Mais Pô, coisa a perder também, Você né? nunca Tem ter que como pensar fazer um isso. Nubank dentro do Itaú. Porque a hora que o cara começa a querer mudar, tem Nunca. toda uma resistência lá dentro pra que aquilo não aconteça. Fala, como assim mudar? A gente já faz isso há tanto tempo. Então fica mais burocrático, mais engessado. Esse cara pode ter a intuição dele, saber que aquilo vai dar certo, mas lá dentro não daria certo. Mas tem um detalhe aqui que eu acho que é importante a gente falar, que tem a ver com tudo isso, que é o seguinte. Às vezes, você ser muito inteligente joga muito contra. Eu sinto muito isso. falar. É uma dor muito grande. Eu sei. Ela intuiu que ele ia falar isso, cara. Olha só. O Leonino não perde o tempo. Mas por favor, continua. Mas para pra prestar uma atenção. Você vai tomar uma decisão, tá lá no Nubank, vai tomar uma decisão. O que você vai fazer? Você vai chamar todo mundo que tem acesso a todos os dados possíveis pra você diminuir o seu risco ao máximo, certo? Só que às vezes fala assim, cara, se eu for pela intuição, onde eu chego? Se eu for nos dados, quantos % de fato eu vou melhorar? E algumas vezes não faz tanta diferença assim. Vou dar um exemplo. Quando você vai começar um produto do zero, sabe qual é o jeito certo, correto de se fazer um produto? Fazer uma Você pesquisa. pega um designer, exatamente. Você pega um designer e vai fazer uma baita de uma pesquisa. Entende o problema muito bem. Depois você vê o espectro de solução que você decide, porque o cliente não sabe qual é o problema. E aí você vai lá e faz um protótipo e roda esse protótipo com ele. Qual é o jeito certo de se rodar um protótipo? Você tem que fazer pesquisa também. Porque eu quero saber se ele vai clicar no botão direito, se ele entende o título e etc. Como eu gosto de fazer? Eu lanço do jeito que dá pra lançar. E daí eu testo. A partir daí eu começo a fazer teste AB. Porque a curva de você fazer pesquisa até você lançar alguma coisa pra startup no estágio que eu tô, já morri, já foi. E o Nubank tinha um pouco desse negócio de querer fazer umas pesquisas muito complexas pra um produto que depois de 1 ano e meio morreu. Uma das áreas lá que eu tocava, a gente desenvolveu um produto, 1 ano e meio desenvolvendo um produto com muita gente, fizemos pesquisa e fui contra. Morreu, não foi pra frente. Então, às vezes, é melhor você lança em 3 meses, usa o feeling, vai na intuição. Faz esse MVP, né? Esse produto Depois você mínimo usa viável. dados. Depois você usa dados. Porque quem te garante que na hora que você lançar o produto, de fato você vai ter uma conversão incrível e todo mundo vai entender? Você não sabe. Então, nesse momento, eu sou a favor, sim, de copiar o que tá funcionando, sou a favor, sim, de utilizar o seu feeling. Lançou, bota analytics, coleta dado, aí sim, vai lá e entrevista o cliente. O que não tá funcionando, entende por que ele não tá usando aquele módulo, por que ele não tá postando foto. E aí você melhora em cima disso.